nessa noite fria do outono curitibano. Alguns avisos. O que eu sempre falo: desliguem os celulares, exatamente, né? Então sempre é bom lembrar do porquê desligar o celular, ou se você não puder ficar com ele desligado, deixar no modo avião, vibrocal. Porque nesse momento é o momento que a gente faz a conexão com o plano superior. E às vezes uma mensagem, um plim, um WhatsApp, nos desconcentra e a gente não pede essa conexão. Então vamos nesse momento focar realmente com o plano superior. Gostaríamos de avisar que temos o atendimento fraterno. Se vocês não conhecem esse serviço que a casa oferece, peça informações para o pessoal da livraria, o pessoal que se encontra com o crachá. É uma conversa amiga, onde a gente pode encontrar um ombro para chorar, para conversar, para trocar uma ideia. Então, esse serviço precisa ser agendado o horário e a biblioteca tem as informações necessárias. Também temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos, principalmente nesse tempo mais frio, né? Uma comida quentinha, gostosa. Então, se vocês puderem colaborar conosco, sempre na entrada da porta aqui tem um painel com os itens que estão precisando para compor as cestas básicas das famílias. Então, se você puder colaborar, embaixo desse painel tem uma caixa de madeira, normalmente ali que são depositadas as nossas contribuições. E quero convidar vocês para participarem, se vocês não participaram do projeto Ler, a primeira edição, nós já vamos partir para a segunda edição. Nesse segundo encontro, nós vamos estudar o livro No Rumo do Mundo há 2000 anos. No Rumo do Mundo de Regeneração foi o 1, e agora no próximo nós vamos estudar há 2000 anos, que é onde Emmanuel conta a história dele, quando ele foi um senador romano, Públio Lentulus, e a gente sabe de onde veio a origem de Emmanuel. Então é muito interessante, foi um livro que já foi tese, inclusive, de estudos com relação na USP, com relação ao período histórico, ao que está escrito, os fatos naquele livro. Então o que nós fazemos? Nós lemos esse livro e nos encontramos num sábado de forma virtual. Então esse livro será discutido no dia 25 de junho, virtualmente, das 16 às 18 horas. Maiores informações também encontra-se na livraria. Meu nome é Ângela Deliga, serei a palestrante da noite e também a responsável pela abertura dos trabalhos. E separei um texto do livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, Minutos de Sabedoria. É um livro pequeno, de bolso, ótimo, e tem várias mensagens. Abri aleatoriamente na página que caiu a mensagem 148, que nos diz assim: não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga em frente, o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários, envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Vamos orar? Então, nesse momento, convido a todos vocês para elevar o seu pensamento ao alto, ao nosso Criador, e agradecermos. Agradecermos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, beber dos ensinamentos da doutrina espírita, esse Cristo Consolador, que com certeza veio enxugar as nossas lágrimas, consolar os nossos corações aflitos, nos ajudar nos nossos sofrimentos do dia a dia. Nos reconhecemos ainda tão frágeis e pequeninos nesse caminho, mas rogamos sempre, Senhor, a sua proteção, o amparo dos nossos amigos espirituais, a nos intuírem, nos inspirarem, para que nós tenhamos a perseverança e a confiança de dar mais um passo rumo à angelitude. Rogo também que as bênçãos do alto se espalhem para todos aqui que se encontram nesta casa na noite de hoje, seus frequentadores, seus trabalhadores, que eles sejam abençoados enormemente por essas bênçãos do céu. Que o Senhor nos ampare e nos ilumine, que assim seja.
Então, eu vou conversar hoje com vocês sobre o capítulo número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá o conselho de amar os nossos inimigos. Neste capítulo, nós temos lá retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Mas nós temos uma parte chamada Instruções dos Espíritos. E ali nós temos alguns espíritos nos falando sobre a vingança, o ódio e o duelo, que é o tema da noite de hoje que eu separei para vocês. Talvez, quando você ouça esta palavra, duelo, você lembre de uma cena parecida com essa que está passando. Duas pessoas com uma espada, duelando. Ou talvez você lembre uma outra cena que eu já vou mostrar para vocês, do Velho Oeste, né? Parece que a gente está escutando a cidade no final do dia, dois pistoleiros de costas um para o outro e se afastando, fazendo novamente um duelo. Aí a gente pergunta, mas o que duelo tem a ver com doutrina espírita? E por que ele se consta um item desse? Uma coisa que nem se faz mais hoje em dia, e a gente vai estudar e refletir sobre isso. Porque a gente vai ver uma outra face do duelo, e é o convite que eu faço, que é o duelo contemporâneo. Então a gente vai trazer esse ensinamento do Evangelho para os dias de hoje. E eu espero que lá pela metade da minha fala, eu tenha convencido vocês que todos nós duelamos. Agora, com quais armas a gente vai conversar ao longo da palestra. Porque o que vem a ser o duelo? O duelo, se a gente for olhar no dicionário, é exatamente isso, uma luta previamente combinada entre duas pessoas, um ofendido e um ofensor, que normalmente tem uma plateia, que são as pessoas, as testemunhas. Cada um desses envolvidos escolhia um padrinho na sua época para lhe acompanhar a esta batalha, e tinha também um juiz que fazia o julgamento, intermediava as regras do duelo. Normalmente, o objetivo que eles se reuniam era porque um deles se sentiu com a honra ofendida. Então, por causa desta honra, é que eles iriam duelar. Hoje à tarde, quando terminei essa mesma palestra, uma das participantes veio fazer um comentário. Interessante que o duelo, costume muito comum em séculos XV, XVI, XVII, mas das classes mais elevadas, das classes mais abastadas, que normalmente duelavam com isso. E hoje nós podemos ver no dicionário que o duelo seria qualquer oposição conflituosa às nossas ideias, às nossas forças, à nossa pessoa. Conversava com meu filho pela manhã, aí ele perguntou, mãe, você vai fazer palestra hoje? Falei, vou. O que você vai falar? Falar sobre duelos contemporâneos. Nossa, que tema ótimo para um ano eleitoral. Eu falei, exatamente, né? Aí a gente vai começar a ter algumas discussões, alguns duelos, e a gente tem que estar mais preparado ainda para que a gente não entre nesse clima vibratório. Porque o que nos conta o Evangelho sobre este assunto? Ele nos diz que, normalmente, incidentes de pequena importância, de pequena monta, como fala a palavra lá, eles eram transformados em questão de honra, culminando no odiento crime do duelo. E aí, se nós pegarmos os itens 11 ao 16 do Evangelho, nós vamos ter lá várias definições do que pode ser um duelo. Então, o que viria a ser esse duelo? Será que é uma legítima defesa? Eu vou me defender somente? Será que é um ato de coragem ou de desprezo pela vida? É um meio da gente resolver as nossas disputas pela força? Honra e grandeza diante dos homens?
Será que o duelo é isso? A antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Mas essa lei já ficou tanto tempo atrás, né? Será que é um pretenso juízo divino, como uma das mensagens no Evangelho nos fala? Ou é um resquício de uma barbárie ainda, preso em nós? Ou é uma prova de covardia moral? Uma forma, talvez, de prorrogar as disputas além túmulo. Porque se nós temos duas pessoas que se odeiam, tanto que vão para uma batalha, alguém vai morrer. E se acha que depois, nós que conhecemos a doutrina espírita, com a morte dos nossos inimigos, supostos inimigos, nós estamos livres da sua perseguição? Lê do engano, né? Muda-se o plano, mas muitas vezes os sentimentos de rivalidade, de ódio, permanecem. Então, será que é numa maneira de eu prorrogar para além do túmulo esses sofrimentos? É uma desonra ou uma pequenez espiritual? E o que vocês me dizem, falando sobre o duelo, de apresentar a outra face? Ou será que é uma extrema falta de juízo diante de Deus? Então, todas essas definições, todos esses questionamentos se encontram nesses 5 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que são ditados por esses espíritos: Adolfo, Santo Agostinho, o mesmo Santo Agostinho da Igreja Católica, o teólogo e filósofo, um espírito que se denomina um espírito protetor. Francisco Xavier dita uma mensagem e Agostinho dita também. Mas agora, imbuído que eu fiz um mix dessas 5 mensagens, eu gostaria de perguntar para vocês e vocês responderem mentalmente. Se o duelo, ele pode ser considerado um homicídio ou se ele pode ser considerado um suicídio? Vamos analisar com base no Evangelho. Para o duelista emérito, aquele que domina a arte das armas, das espadas, e normalmente era o ofendido que podia escolher a arma que seria duelar, é um assassinato praticado a sangue frio e com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. E também não foi alguma coisa impulsiva, porque normalmente entre o agravo, a desonra e o horário do duelo, tem algumas horas separadas. Horas essas em que a gente poderia serenar os nossos pensamentos, entrar numa outra faixa vibratória e deixar passar. Então se veja como os espíritos são sábios quando nos falam que é um assassinato premeditado e ali com certo golpe, né? Que a pessoa vai escolher ainda a arma que vai utilizar. Por outro lado, aquele que vai duelar com essa pessoa, ela pode ser considerada um suicídio, porque para o adversário, quase certo de sucumbir à virtude de sua fraqueza, da sua falta de habilidade com as armas, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, batiam-se lá os litigantes, né, ante as testemunhas, entre padrinhos, entre juízes, para dar legalidade a esse ato hediondo. E nesse ato, muitas vezes, ia-se embora o filho de uma mãe, o irmão de alguém, o pai de alguma criança, que às vezes ficavam sem a fonte provedora de alimento da casa, o esposo de alguma mulher. Então se veja que crime grande aos olhos, não só de Deus, mas como da sociedade, o duelo. E aí a gente vê essa frase que eu separei, que eu acho muito bonita e me fez refletir. Porque os espíritos nos aconselham, nos dizem que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um destino certo. Qual é o nosso destino certo? Vamos pensar em qual é esse. Não se incomoda com as asperezas do caminho.
Não se deixa desviar nem um instante da rota certa. E aí eu fiz essa reflexão para mim mesma. Gente, como eu me incomodo com as asperezas do caminho. Eu não sei vocês, mas eu me incomodo. E como a gente acaba reclamando dessas asperezas, né? Coisas pequenas, mínimas, um dia porque está muito quente, outro dia porque está muito frio, um dia porque está chovendo, outro dia porque está seco, um dia porque o marido não ajudou a fazer isso, outro dia porque o filho não ajudou aquilo. As pequenas asperezas a gente vai colocando na nossa vida, isso nos desvia do nosso foco, que é nosso foco qual é? A nossa rota certa. É seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Ele nos deixou muito clara a sua lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente fica arrumando 1000 motivos, 1000 picuinhas para a gente não amar esse próximo como nós deveríamos. E aí a gente para e pensa, arriscar os dias, essa oportunidade reencarnatória de estarmos aqui, vivendo nessa família, nesse local, tendo a oportunidade de conhecer tanta coisa, arriscar isso para vingar uma ofensa, é a gente realmente recuar diante das provas da vida. Porque quem acha que está aqui a passeio, numa colônia de férias, a lazer, a gente está enganado. Nós viemos aqui para ser testados, para ser experimentados. Aonde? Naquelas lições onde nós temos mais dificuldade, que são os nossos vícios, principalmente o egoísmo e o orgulho. E o que é esse duelo, senão um reclame do nosso ego, do nosso orgulho ferido, porque foi contrariado. Então, ele é sempre um crime aos olhos de Deus. Porque os Espíritos nos deixam muito claro que ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime nos olhos de Deus, que vos determinou esta linha de conduta. Então, aquele criminoso lá, de costas, com a cena do Velho Oeste que eu brinquei com vocês, aonde tem a pistola na sua mão, o revólver, não sei como chama, e no pôr do sol, naquela cidade, começam a dar os passos e se distanciar, e normalmente eram 10 passos, né? E aí viravam e atiravam. Isso é um ato criminoso, como diz os espíritos, homicídio por duelo, e que a nossa própria legislação já reconhece. Então isso faz parte do passado. Não ocorre mais esses duelos. Não ocorre mais desta forma. E o que Cristo nos ensinou com relação a nos sentirmos ofendidos? Quando nós nos sentirmos ofendidos, é para nós nos lembrar que nós seremos perdoados segundo nós tivermos perdoado. Nós não rezamos assim? Lembra da oração? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é sobre esta palavra, perdão, que eu quero fazer um pouquinho de reflexão. O que vem a ser o perdão? O perdão é uma parte da caridade. Se nós olharmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, nós teremos como resposta que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as perfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí nós perdoamos. Então veja que a caridade para Jesus não se restringe àquela esmola material, mas ela abrange as relações com o nosso próximo. E nós estendemos a mão ou apontamos a espada. A caridade, segundo Jesus, nos leva à indulgência, à benevolência e ao perdão. Às vezes você pode parar assim e pensar, quando se fala de perdão, normalmente a gente pode ter 2 pensamentos bem extremos. A gente pode pensar, talvez, que o perdão é para aquelas pessoas que já sublimaram as mazelas da vida, que já estão quase nascendo asas, como eu brinco, já são anjos, já são pessoas num outro patamar que transcendem essa existência, que não se deixam ofender por pequenas querelas. E aí, quando a gente imagina o perdão desta maneira, a gente se sente tão longe dele, acha que ele é tão inacessível para nós,
meros mortais, como a gente brinca falando. Agora, tudo depende da forma como a gente olha para esse perdão. Segundo Alberto Almeida, o olhar configura o perdão, ele como aquele perdão inatingível, ele praticamente desumaniza ele, tornando isso atributo apenas de alguns poucos escolhidos, de algumas poucas pessoas divinas, digamos assim, e distancia ele mais ainda de nós. E por outro lado, se a gente banalizar esse perdão com uma coisa corriqueira, ai, me desculpa, perdão, tá, tudo bem, tá perdoado. Esse tá tudo bem, tá tudo dado, será que a gente perdoou mesmo? Ou tipo assim, vai, sai, não me incomoda, quero resolver logo, ficar sozinha. Então, longe dos extremos, tanto como achar uma coisa banal, como achar uma coisa tão transcendente, nós temos que encontrar o nosso caminho para o perdão. Porque é pelo perdão que nós nos aproximamos da divindade. Porque a clemência é irmã do poder. Então, você veja que quando nós queremos ter esse poder, temos que fazer uso dessa clemência. E quem que nós devemos perdoar? Todas as pessoas? Todas. Todas mesmas. Inclusive você mesmo. Nós temos que começar com o auto-perdão. Que não é só aos outros que nós precisamos aprender a perdoar. É preciso que a gente se aprenda a perdoar a si próprio. Perdoar as coisas que a gente fez, perdoar as coisas que a gente deixou de fazer. Ai, como eu queria ter feito tal coisa para fulano antes que ele morresse, antes que acontecesse isso. Ou eu não deveria ter feito tal coisa. Nós devemos perdoar tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que nós não fizemos. Porque se nós não perdoarmos a nós mesmos, nós vamos viver no sentimento de culpa. Vamos ficar amarrados no remorso, como dizia a mensagem de abertura da noite. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. É preciso que nós façamos as pazes conosco mesmo para que a gente possa trilhar este caminho. Porque pode ter certeza de uma coisa. Todos nós que estamos aqui neste mundo já cometemos erros. E que é uma triste contestação, vamos cometer mais ainda. Eu falo no meu local de trabalho, para os meus funcionários, eu comento assim, vocês podem errar todos os dias, não tem problema algum. Só sejam criativos, tá? Errem coisas diferentes. Porque se você errar a mesma coisa todos os dias, aí a coisa vai ficar complicada. Porque se nós erramos e aprendemos com aquele erro, ele serviu para isso. Para te ensinar uma lição do que você não deve fazer ou do que você deve fazer. Mas se eu fico presa na culpa, no remorso amargo, eu não vejo nem a lição que essa dor e esse sofrimento, tão importante para o meu amadurecimento moral e espiritual, possa me proporcionar. E se esse auto-perdão que é difícil de dar a você mesmo, seja porque você magoou alguém, você disse palavras, talvez no momento de exasperação que não devia, procure esta pessoa e peça desculpa. Seja franco, sincero. Ah, mas ele não me perdoar. Se ele não te perdoar, o problema é dele. Você fez a sua parte. O importante é que você faça as pazes com a tua consciência. O importante é não permanecer preso neste remorso do que aconteceu ou do que deveria ter acontecido. Porque só assim, com o coração mais leve, você vai poder penetrar no reino de Deus. Porque diz os Espíritos, nesse capítulo do Evangelho, que enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Quando a gente lê esta frase, talvez a gente pense, uma gota de sangue, é verdade, tem tantas guerras acontecendo. Existem realmente guerras acontecendo, inclusive uma bem atual no nosso mundo. Mas e as guerras que acontecem dentro de milhares de lares deste mundo e que a gente às vezes não sabe que sequer aconteceu? Então, enquanto ainda estiver uma gota de sangue ocorrendo nisso, nós ainda não teremos chegado a esse reino de pacificação, esse reino de amor, que deve banir para sempre do nossa terra a animosidade, a discórdia e a guerra. Essa animosidade.
Quem é que não responde às vezes com uma certa animosidade a 15ª vez que o filho pede alguma coisa? Ou que o marido pergunta onde que está tal coisa? Será que a gente consegue realmente dominar essa animosidade? Será que nós conseguimos não entrar em discórdia? Veja um exemplo, festas de família. Será que é só na minha casa que as festas de família sempre tem uma discórdiazinha? Ninguém quer lavar louça, ninguém quer fazer tal coisa. Então você veja quanto a gente ainda está longe de trazer esse reino de Deus para dentro dos nossos corações, para dentro das nossas vidas. E aí eu vou perguntar para vocês, os duelos acabaram? Hoje, não mais se admite o duelo nesta figura aqui, nessa representação dessa imagem. 2 homens de cartola, retratando o século talvez 17. Entende-se que a honra não se conquista ou se mantém a custas de um homicídio ou de um suicídio. Mas nós somos herdeiros das nossas más inclinações. Antigos hábitos do passado realmente são difíceis de desaparecer. E a gente precisa um certo tempo para que nós possamos dobrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a prepotência, o egoísmo, o ódio e o ressentimento, que são vícios ainda tão presentes no nosso dia a dia. E esses sentimentos, eles são cruéis, porque são a herança do que a gente viveu, quem sabe, em outros tempos, e superá-los deve ser o nosso objetivo. Por isso que eu pergunto, os duelos acabaram? Talvez essas imagens falem um pouquinho sobre isso. Quantos de nós não viu duelos no trânsito ainda? A imagem superior direita, às vezes por uma raspadinha, uma batida sem menor importância, alguém armado pode matar o outro motorista. Quantas discussões dentro de casa, pais com filhos, marido com esposa, irmãos que não se falam, que duelam o tempo todo com essas palavras. Quantas discussões no nosso trabalho. E aí a gente fica como essa outra imagem que eu coloquei ali, cheia de uma nuvem densa e pesada. A gente sente aquele clima ruim. Eles nos tiram a paz, nos deixam com um sentimento de angústia, não nos faz bem. Mas quem é responsável por esse clima, se não os nossos próprios pensamentos? Muitas vezes a gente é ofendido e fica pensando, ai, mas eu devia ter respondido tal coisa, não devia ter ficado quieta. Ou quando eu encontrar fulana de novo, ela vai escutar umas poucas e boas. E aí, essa nuvenzinha que vocês estão vendo ali, fica em cima da nossa cabeça. É os nossos pensamentos que estão perturbados, o nosso pensamento no mal que nós estamos cultivando aí. E aí, às vezes, por um simples detalhe, a gente transborda. E a gente transborda brigando com aquele próximo mais próximo. Porque daí nós não temos coragem, muitas vezes, de enfrentar o nosso opositor e a gente briga com o primeiro que se aproxima de nós. Então, esses são os novos duelos, os duelos contemporâneos. E alguém sabe me dizer qual é a principal arma desses novos duelos? Alguém tem alguma ideia? A língua. A língua, as palavras que nós pensamos, as palavras que nós falamos, ou hoje em dia, as palavras que nós digitamos. Digitamos nas nossas redes sociais, nos nossos blogs, no Twitter, então, sem comentários, né? É duelo o tempo todo. Então, esses são os duelos modernos. Não aquele duelo com o florete, com a espada, com o revólver, não. Mas o duelo principalmente com as palavras. E diz um adágio popular que 3 coisas não voltam atrás. A flecha tirada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Uma vez que eu falei aquela ofensa para o meu irmão, ela não volta. Uma vez que eu espalhei uma calúnia nas redes sociais, a gente vai levar muito tempo para desmentir e aquela pessoa vai continuar ainda sendo rotulada com aquela. Então essas são as armas dos duelos contemporâneos. E esse sentimento nós devemos combater. Como? Como diz Emmanuel, as lâminas repousam enserrilhadas,
mas não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da nossa vida mental. Muitas vezes, arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa e sente que está sendo alvo desses dardos, dessas más energias? E aí, esses duelos mentais, por vezes, explodem em discussões e deixam exteriorizar a nossa agressividade. Mas eu vou fazer convite a vocês para que a gente faça um novo tipo de duelo. Vocês aceitam duelar comigo? Não comigo, contra mim, mas a gente vai participar juntos deste duelo. Eu vou fazer o convite para que vocês duelem contra as suas imperfeições. Cada um de nós vai entrar em duelo contra as nossas imperfeições. Um duelo contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, que ainda está sendo cultivada e muitas vezes alimentada pelos nossos pensamentos dentro de nós. Um duelo contra as nossas imperfeições morais. Ai, Ângela, mas eu não tenho tanta imperfeição, não. Vamos pensar assim, você nunca discute em casa, no trabalho? Não, eu sou daquelas pessoas que fica quietinha, então você só nega informação, que é um outro tipo de duelo. O duelo da pessoa que sabe que devia ter avisado alguma coisa e fica quieta para ver o outro ter alguns probleminhas. Ou não conta para o outro uma informação no trabalho, pensando em guardar aquela informação para ganhar uma promoção. E nós, mulheres, somos craques desse duelo. O duelo das aparências. Queremos estar com a roupa mais da última moda, com o corte de cabelo, isso. Eu brinco que a gente se veste, né? Muitas vezes não para os outros homens, mas para as nossas amigas, né? A gente duela na nossa vaidade ali, querendo aparecer, querendo se mostrar. Então, talvez esse seja o maior duelo que nós tenhamos que fazer, contra as nossas imperfeições. E aí, para que esse duelo? Para que a gente possa responder essa pergunta. Onde queremos chegar? Aonde essas discussões, essa sonegação de informações, essas aparências, essa vaidade extrema vai nos levar? Aonde queremos chegar? Então, quando a gente responder isso, talvez a palavra duelo somente vai existir, como diz o espírito aqui, o espírito Adolfo, na linguagem longínqua e vaga da recordação de um passado. E nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, a não ser a nobre rivalidade do bem. Mas, assim como nas convenções se impuseram o repouso da espada entre amigos, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Então, o que os espíritos nos aconselham? No caso aqui, Joana de Ângeles diz: cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. Gente, não é fácil, mas a gente tem que começar. Talvez mais fácil seja começar compreendendo. Compreendendo que aquela pessoa que está ali te ofendendo é um irmão enfermo, enfermo da alma. É alguém que merece a nossa compreensão pelo estágio evolutivo que se encontra, por ainda ser tão apegado a essas coisas. E qual o nosso papel nisso tudo? E aí, eu fui buscar lá na Revista Espírita a resposta de Antônio, na Revista Espírita em 1862, que diz assim: cabe-vos, espíritas, então para nós mesmos, combater e destruir o triste hábito, este crime indigno dos anjos das trevas. Cabe-vos dar o nobre exemplo da renúncia, a despeito de tudo e tão funesto mal. Veja que ele não falou que era para nós ensinarmos a renúncia, falarmos da renúncia, mas para nós darmos o exemplo. Então nós vamos ensinar muito mais com os nossos atos do que com as nossas palavras. Cabe-vos, enfim, felicitar de semear entre os vossos irmãos os preciosos grãos por nós ignorados na nossa existência terrena. Qual seria esse precioso grão? O Espiritismo, a doutrina espírita. Se você ainda tem dúvidas
de qual é o seu papel, o que deve fazer, eu vou passar uma cola para vocês, como a gente falava na minha época na escola. Siga o exemplo deste homem que esteve aqui há mais de 2000 anos. Siga o exemplo do Cristo, que quando desafiado, quando humilhado, quando ofendido, o que ele nos ensinou? Que se alguém me bater na face direita, ofereça a esquerda. Perdoai, mas perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando estava no momento espiando na cruz, ainda rogou aos céus, ao seu Pai, que perdoasse-nos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E deixou também ensinado que aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Então, quantos de nós, muitas vezes, vem à casa espírita em busca de alguma tranquilidade emocional, em busca de alguma tranquilidade psicológica, ou mesmo em busca da saúde, e a gente esquece de levar em consideração a nosso comportamento mental e emocional. Esquece que os nossos pensamentos edificantes é que vão construir essa imunidade para o nosso espírito, para que a gente possa conviver. E aí realmente adentrar ao reino de Deus. E daí, como repetindo a frase, então daí a palavra duelo não mais fará parte do nosso vocabulário. A única rivalidade, o único duelo que teremos, talvez seja aqueles que eu fiz o convite para vocês, de duelarmos contra as nossas próprias imperfeições, ou a rivalidade de a gente praticar o quanto mais pudermos o bem para auxiliar o nosso próximo. Então, tarefa de casa, todo mundo duelar contra as suas próprias imperfeições. E não adianta chegar em casa e falar, olha amor, era você que tinha que estar nessa palestra, porque ela falou que você tem que combater o teu vício. É para quem está aqui, para nós mesmos que estamos aqui escutando, que nós temos que começar com o nosso exemplo, como alertou aquele espírito amigo lá. Aceitam o desafio? Eu espero que no fundo do coração vocês aceitem. E com isso amanhã vocês possam dizer, hoje eu sou melhor. Não melhor que a pessoa que está ao meu lado, à minha frente, mas melhor do que eu fui ontem. Porque hoje eu já aguentei 10 segundos a mais antes de revidar. Hoje eu já não fiquei mandando dados mentais para aquela situação. Então talvez essa seja a grande vitória, aonde nós seremos os grandes vitoriosos contra o duelo das nossas próprias imperfeições. Obrigada pela atenção, pela paciência e pelo carinho de vocês. E convido agora para a gente encerrar esta fase da palestra através da nossa prece final. Então, nesse momento, de olhos abertos ou fechados, buscando a posição mais confortável, para que você possa novamente se conectar com o alto e possa exprimir a Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, de bondade. Possa expressar a sua gratidão na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por poder servir em seu nome. Gratidão por todas as coisas boas que me aconteceram no dia de hoje. Gratidão pelas dificuldades que me ensinaram, que me impulsionaram a crescer. Sabemos, Pai, que somos tão pequeninos ainda, frágeis mesmo. Por isso que rogamos a sua proteção amiga a todos que aqui se encontram nesta casa de amor. Sejam eles os seus trabalhadores ou os seus frequentadores. Que possamos neste momento, Pai amado, receber as bênçãos que o alto especialmente preparou para cada um de nós na noite de hoje. Bênçãos essas que nos fortalecerá, principalmente o nosso espírito
e a nossa alma. Que não nos falte fé, coragem e determinação de seguirmos dia a dia um passo à frente. Obrigado, Senhor, e nos acompanhe ao longo dessa semana. Que assim seja. E nesse mesmo estado de calma,